Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Amados, hoje entramos no segundo dia de exposição do quinto livro de Salmos e estarei expondo os Salmos de 110 até o 113. Mas antes de mais nada, vamos orar. Eterno, te agradecemos pelo privilégio que temos em poder entrar em tua presença em qualquer hora e lugar, por termos acesso a ti por meio do teu Filho Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tão imensa salvação que nos deste. Por isso, pedimos a tua bênção em nossa meditação nos Salmos. Nos ensina a te louvar e adorar em espírito e em verdade. Que haja em nós constante gratidão e que a expressemos todos os dias de nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Queridos, o Salmo 110 apresenta 4 visões ligadas ao Messias prometido. A primeira visão é a de um trono divino. Apesar de o Messias ter sido prometido como um descendente do rei Davi, aqui o próprio rei o descreve de modo peculiar. O salmista, pela ação do Espírito Santo, expõe o salmo como uma declaração de Deus ao Messias. Logo de início, Davi o descreve não como seu filho, mas como seu senhor. É curioso como Davi, no cargo de um rei, se coloca como um súdito de um rei que lhe seria descendente. Ele o faz ao chamá-lo de meu senhor. Isso somente deixa de ser um contrassenso quando se percebe que, junto com a prerrogativa real, o Messias também possui natureza divina, motivo pelo qual Davi o reconhece como seu Senhor pessoal. O próprio Senhor Jesus se valeu justamente desse salmo para defender sua divindade, dizendo: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que ele poderia ser seu filho? A segunda visão é a de um reino conquistado. Em primeiro lugar, esse reinado seria futuro e ainda não era realidade nos dias em que o Salmo foi escrito. Pelo que Deus promete: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado para os teus pés. Além de percebermos que o Messias desfruta das mesmas prerrogativas de Deus, assentar-se ao lado direito de um rei significava compartilhar com ele do seu reinado, na função de um regente. Notamos que o início do seu reinado aguardava o tempo de Deus para abater e submeter seus inimigos. Observe a expressão até que. Desse modo, não obstante o Messias reinar sobre a criação desde sempre, o reinado do qual Davi fez menção somente ocorreria no futuro. Em seguida, Deus se dirige ao Messias e garante que seu reinado partiria de Jerusalém e dominaria o mundo. Nessa ocasião, Israel se apresentará como exército para servir seu rei e por ele lutar. O dia do teu poder, citado no verso 3, significa o tempo em que o Messias levará o seu poder vencendo os inimigos ao redor do mundo. O resultado desse voluntariado é descrito em um dos trechos mais difíceis de se traduzir de todo o Salmo, que diz: os teus jovens, com santos ornamentos, serão como orvalho ao nascer da alvorada.
Parece que a ideia do salmista é dizer que, como o orvalho que antes de nascer o sol está por toda parte, assim o povo de Israel, como exército de Deus, estará por todo o mundo para promover o poder do seu rei. O que esses versículos querem transmitir é que o Messias, quando sair a conquistar seu reino, obterá vitória plena contra todos os inimigos em toda parte. A terceira visão é a de um sacerdócio real. Esse é um texto que também exige uma visão ampla das Escrituras. Melquisedeque é apresentado como rei de Salém, ou Jerusalém, nos dias de Abraão, como é dito lá em Gênesis no capítulo 14. O mesmo texto o descreve como sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Davi conquistou Jerusalém e a tornou sede do trono israelita, ele passou a agir também como um sacerdote, oferecendo sacrifícios e abençoando o povo junto aos sacerdotes levitas quando a arca foi trazida a Jerusalém. Com isso, somos levados à compreensão de que uma das atribuições dos reis de Jerusalém, desde os dias de Melquisedeque, era ser também sacerdotes, prerrogativa que Davi tomou para si e transmitiu à sua linhagem. Por isso, o livro de Hebreus confirma o sacerdócio do rei Jesus, da linhagem de Davi, segundo a ordem de Melquisedeque, como o rei de Israel com sede em Jerusalém. O Messias une em si dois cargos, rei e sacerdote. Como rei, ele rege o mundo, como sacerdote, ele intercede pelos seus. A última visão é a de um tribunal soberano. Isso significa que o controle mundial exercido pelo Messias é também a ocasião quando os pecados dos homens serão castigados. Nesse sentido, há uma ênfase sobre o abatimento dos líderes das nações. Desse modo, entende-se que grandes e pequenos sentirão a punição de Deus devido à sua maldade e rebeldia. O Salmo termina com a ideia de um procedimento contínuo do Messias em seu reinado, no sentido de levar adiante o seu poder e a sua justiça sobre toda a terra. A ideia produzida por esse texto é a de que, em meio à conquista, o Messias não desistirá do seu intento, até completá-lo plenamente. O Salmo 111 enfatiza que a admiração dos seguidores do Deus verdadeiro vem da observação de suas obras, dos seus atributos e das suas palavras. Portanto, expondo essas qualidades louváveis de Deus, o salmista acaba por exemplificar 4 deveres dos verdadeiros servos. Em primeiro lugar, os servos de Deus devem adorá-lo publicamente. Há um grande anseio por se efetivar o louvor ao Senhor Deus diante de todos. Escrever um salmo para ser cantado publicamente é um dos recursos que o escritor utiliza para externar sua adoração. Mas não é só isso. Ele também se propõe a participar do louvor público junto a outros servos. Por isso mesmo, ele não se isenta de elevar sua voz publicamente e proclamar no meio dos seus irmãos as glórias do Todo-Poderoso. Em segundo lugar, os servos de Deus devem atentar para as suas qualidades. Esse é um trecho em que há uma grande ênfase nos feitos do Senhor. Entretanto, eles agem como agentes reveladores do seu caráter. Seguindo essa ideia, o primeiro atributo é a supremacia do Senhor. Além de mostrar que as obras de Deus são incomparáveis, o salmista acrescenta aos feitos de Deus as qualidades de majestade e glória,
evidenciando que o Senhor está maravilhosamente acima de tudo o que conhecemos. Outro atributo citado é a justiça divina. A afirmação sobre a perenidade do caráter justo de Deus faz o conceito de justiça surgir em um molde perfeito e pleno. Por outro lado, os atributos de Deus não lhe conferem apenas dureza contra o mal, mas calor de um coração marcado por atributos como amor e misericórdia, mostrando que essa disposição já havia produzido resultados que seu povo jamais se esqueceria. A fidelidade divina também é um atributo a ser notado e louvado, de modo que o salmista evidencia na provisão do Senhor, como diz o verso 5. O ato de prover as necessidades dos servos, além de mostrar naturalmente sua bondade, é associado à fidelidade no cumprimento daquilo que prometeu. Finalmente, a fidelidade de Deus nada seria caso um de seus atributos não fosse a poderosa soberania, como diz o verso 6. A posse das nações é um dos pontos ligados às alianças que o Senhor fez com Israel. Nesse caso, o texto mostra que não basta ter a disposição de cumprir o que foi prometido. É também preciso ter o poder de controlar e guiar soberanamente a história a fim de cumprir o que foi dito. Em terceiro lugar, os servos de Deus devem valorizar a sua palavra. O Salmo valoriza muito as obras maravilhosas de Deus, mas não deixa de, ao lado delas, apresentar os ensinos do Senhor como evidência das suas perfeições e como razão de um louvor genuíno. Os preceitos de Deus citados nos versos 7 são suas ordens ou disposições. Nos dias do salmista, essa era uma referência à lei mosaica, dada na forma de uma aliança no Sinai. Desse modo, o que é dito aqui é que o fato de os israelitas obedecerem às palavras de Deus registradas por Moisés os tornava alvo de bênçãos. O teor das orientações divinas são verdade e retidão, assim como aquilo que leva o Senhor a cumprir o que disse. Sua palavra provém da verdade, é verdadeira e conduz à verdade. Finalmente, os servos de Deus devem temer seu Senhor. O salmista aponta os benefícios produzidos pela graça de Deus. E em lugar de ser negligente por causa da libertação, sente-se temeroso diante da grande demonstração do poder divino. Nisso tudo, parece que o temor é o tema que ele agora quer abordar. A palavra traduzida tradicionalmente como temor, irá, também significa reverência, quando utilizada para descrever o relacionamento do homem com Deus. Isso quer dizer que, além de medo de ser repreendido por um Deus tão poderoso, justo e santo, os servos do Senhor também nutrem um profundo respeito e devoção por Ele. Assim, o que está se ensinando é que a sabedoria e o bom senso se manifestam na obediência às orientações de Deus, as quais revelam o temor e a reverência dos seus servos. No Salmo 112, observamos pelo menos 4 realidades temporais que estão presentes nas vidas dos tementes a Deus. A primeira realidade temporal ligada ao homem que teme a Deus é que ele é alvo de muitas bênçãos. Deve-se notar que, para o Israel dos dias do salmista, havia uma dupla fonte de felicidade ao temer a Deus e obedecer à sua lei.
Em primeiro lugar, a sabedoria e santidade dos preceitos divinos visavam a colocar os israelitas em comunhão com o Senhor e em pleno desfrute desse relacionamento. Em segundo lugar, havia promessas específicas de bênçãos pela obediência à aliança que garantiriam o bem-estar do povo na terra da promessa. No mundo antigo, uma das maiores marcas de alguém feliz e repleto de bênçãos era uma posteridade numerosa e duradoura. Aqui, o salmista apresenta esse benefício como bênção de Deus concedida aos seus servos tementes. O verso 2 diz: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. A segunda realidade temporal é que ele impacta a sua comunidade. O homem que teme a Deus não é apenas alvo de bênçãos divinas, mas também um veículo de bênçãos para a sua comunidade. Sendo assim, não há riscos de ele usar os bens que Deus lhe concedeu para fazer o mal ou para sobrepujar ou explorar seus irmãos. Em lugar disso, ele age com justiça, de modo que ele se torna uma luz que brilha sobre o caminho a ser seguido por outras pessoas que possuem o mesmo caráter. O resultado prático da sua generosidade surge quando ele, compadecido da situação difícil de outras pessoas, lhe socorre com o necessário. E essa não é uma bondade somente aparente, que esconde intenções questionáveis e gananciosas, pois ele não se aproveita dessa situação para se beneficiar com explorações. Esse tipo de homem é também descrito em outro lugar como o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado. A terceira realidade é que ele não teme os reveses. Isso não quer dizer que se trate de alguém inconsequente e irresponsável. A coragem do homem que teme a Deus não vem de uma confiança desmedida de sua própria capacidade. Em lugar disso, seu relacionamento íntimo com Deus, guiado pelas Escrituras, lhe confere confiança em seu Senhor soberano. Por isso, sua confiança e falta de temor não vem de arrogância pessoal ou de sua inconsequência, mas do ensino bíblico sobre quem Deus é e como ele age para com os que lhe pertencem. Conhecendo tais realidades, seu coração continua firme até o final das lutas. A última realidade temporal ligada ao homem que teme a Deus é que ele contrasta com os ímpios. Antes de concluir o salmo, o escritor faz um resumo das qualidades já expostas do homem que teme a Deus. Em primeiro lugar, ele cita que esse homem é generoso, que sua justiça é perene, não mudando conforme as circunstâncias, e que seu progresso se dá em conformidade com a honestidade e a respeitabilidade. Esse é um quadro muito bonito. Entretanto, tal beleza tem a capacidade de tornar ainda mais horrível o estado dos homens maus ou dos ímpios. Quando colocados lado a lado com os homens tementes e servos de Deus, os ímpios têm seus pecados e falhas de caráter expostos em relevo. Esse contraste causa neles um extremo desconforto. O verso 10 vai dizer: o ímpio vê isso e se enfurece, range seus dentes e desfalece.
mas o desejo dos ímpios perecerá. O Salmo 113 apresenta um Deus que, mesmo que esteja acima de tudo que existe, demonstra os traços de humildade e mansidão vistos em Jesus, na busca de homens que, comparados a ele, nenhum valor possuem. Pensando nisso, o salmista apresenta os dois lados da moeda, contrastando-os por um tipo de dobradiça no verso 6, que evidencia de modo maravilhoso todas as formas das qualidades do nosso Deus. A primeira seção apresenta o Senhor como um Deus glorioso, acima dos céus, enquanto a segunda, como um Deus humilde e amoroso sobre a terra, no âmbito da existência humana. A primeira marca do Deus acima dos céus é que ele é digno de todo louvor. Esse salmo, como seus antecessores, inicia com o chamado público à exaltação do Senhor, porém, de modo mais enfático, por meio do chamado específico aos servos do Senhor. O nome do Senhor é uma figura de linguagem que serve para indicá-lo como um todo, mas que também aponta para a sua fama e para os seus feitos, de modo que os 3 primeiros versos do Salmo fazem menção do seu nome. Se o louvor a Deus se estende pelos séculos, também se estende por toda a face da terra. O verso 3 vai dizer: levante do sol até o seu poente, que é o mesmo que dizer do Oriente ao Ocidente, uma expressão que visa apontar para o mundo todo. A segunda marca do Deus acima dos céus é que ele é supremo sobre tudo. Toda a criação, seja na terra, seja nos céus, estão abaixo do Senhor. E a ideia não é apenas de localização, mas de valor, dignidade e poder. Ainda que Deus esteja em toda parte, ele não pode ser contido pela terra e pelos céus, e não pode ser detido por ninguém, sejam homens, animais, nações ou anjos. Ele está acima de todos eles. A terceira marca do Deus acima dos céus é que ele é plenamente incomparável. O autor aqui não está pesquisando um candidato que compartilhe dos mesmos atributos e da mesma dignidade de Deus, que possa ser colocado lado a lado como uma comparação com o Senhor. Na verdade, essa é uma pergunta que torna completamente ridícula essa busca. Ela quer dizer que ninguém é como o Senhor nosso Deus, e ninguém como ele fez seu trono elevado acima de tudo e de todos. Não há dúvidas de que o salmista tem uma elevada visão de Deus e de que o Senhor faz jus a toda essa revelação e reverência. Contudo, diante do quadro supremo apresentado até aqui, o texto dá uma virada surpreendente ao pintar o Deus glorioso se voltando com interesse para a sua criação. As palavras do salmista no verso 6 são: ele se abaixa para ver o que acontece nos céus e na terra. Essa afirmação é a continuação do versículo anterior, que vinha descrevendo a grandeza e supremacia de Deus. Ao continuar a descrição, o salmista produz a visão de que Deus, do alto do seu trono, se volta para a sua criação, a fim de socorrer o necessitado. O verbo traduzido no verso 6 por se abaixar tem também um sentido de se humilhar. E ele mostra que Deus, mesmo sem precisar de nós, vem nos auxiliar em nossas necessidades, na inferioridade da nossa condição. A ação do Deus Todo-Poderoso sobre a terra
demonstra seu amor e sua humildade incomparável. Nesse sentido, a primeira ação de Deus sobre a terra é de se importar com os homens. Normalmente, os homens poderosos ignoram os mais fracos. A diferença entre eles cega os olhos dos grandes em relação aos fracos e aflitos. Mas com Deus isso é bem diferente. Ele não apenas olha para os pequenos dentre os homens, como se importa com a condição em que eles vivem. Para demonstrar isso, o salmista toma como exemplo os homens mais sofridos, pobres no meio do povo e aflitos, que se assentam em monturos de lixo ou detritos. Pessoas assim são conhecidas em nossa sociedade como indigentes. Chamá-los assim parece exercer um efeito que os diminui como seres humanos e reduz a responsabilidade dos grandes em socorrê-los. Porém, Deus não apenas se importa com eles, como age em seu favor. A segunda ação do Deus Todo-Poderoso sobre a terra é exaltar o humilde, como diz o verso 8. Esse texto é a continuação e a consequência do verso anterior. Se primeiro Deus levanta os abatidos de sua condição desfavorável, ele também os exalta e os iguala aos principais dentre todos os homens. Finalmente, a terceira ação do Deus Todo-Poderoso sobre a terra é satisfazer o incapaz. Ainda que muito do que Deus tem preparado para o seu povo só será vivenciado no futuro, no presente ele dá demonstrações de amor ao produzir muitas coisas que para nós seriam improváveis e até mesmo impossíveis. Como exemplo disso, o salmista cita uma mulher estéril, a exemplo de Ana, mãe do grande profeta Samuel, cuja condição no mundo antigo era de humilhação e tristeza. Muitas dessas mulheres, conforme as Escrituras, tiveram sua condição alterada por Deus e passaram a se sentir valorizadas e plenamente realizadas. Como diz o verso 9, Ele, Deus, o Todo-Poderoso, é quem faz com que a mulher estéril da casa se sente alegremente com seus filhos. Exaltai ao Senhor. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.